Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a isomeria espacial. Ela se divide em geométrica e ótica, mas hoje a gente vai estudar a isomeria geométrica. Então, isomeria é quando eu tenho substâncias diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. E na espacial, nós temos essa diferença de disposição espacial dos átomos. Então, quando os átomos estão dispostos diferentemente, né, mas com a fórmula molecular igual, nós dizemos que são isômeros espaciais geométricos. Só muda a disposição espacial de cada átomo da molécula. Então, quando isso ocorre? Quando eu tenho um isômero espacial geométrico? Ocorre quando eu tenho uma cadeia aberta com uma dupla ligação. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia aberta com dupla ligação e radicais, que para cada carbono tem que ser radicais diferentes. Então, olha, primeiro carbono aqui dessa cadeia aberta com uma dupla ligação, ou seja, insaturada de dupla ligação. O radical desse primeiro carbono, eu tenho o radical A e o radical B. Eles são diferentes. Então, é essa diferença que eu classifico uma isomeria espacial geométrica. Então, para cada carbono de uma cadeia aberta de dupla ligação, os radicais de cada carbono são diferentes. Mas isso não impede que de um carbono para o outro eu tenha o mesmo radical. Não é o caso desse exemplo, mas pode acontecer. Isso existe também. O que não pode eu ter para o mesmo carbono o mesmo radical. Estão vendo? Então, A é diferente de B para esse carbono e D é diferente de E. Então, são radicais diferentes para o mesmo carbono de uma cadeia aberta insaturada, onde eu tenho dupla ligação. Então, aqui eu tenho uma isomeria espacial geométrica. Posso também ter numa cadeia fechada essa isomeria espacial, ou seja, a disposição dos radicais são diferentes. Ó. Para esse carbono que fica aqui, ó, nessa fórmula de traço fechada, aqui onde está o mouse, eu tenho um carbono. Os radicais ligados a esse carbono são diferentes. Ó, eu tenho o radical A e o B. Para esse mesmo carbono, radicais diferentes. E para esse outro carbono, também eu tenho radicais diferentes. Mas nada impede que de um carbono para o outro, os radicais sejam iguais. O que não pode é para o mesmo carbono eu ter radicais iguais. Isso não existe na isomeria espacial. Então, vai ser isômero espacial geométrico uma cadeia fechada que seja saturada. Então, se eu tiver nessa cadeia fechada uma dupla ligação ou uma tripla ligação, não vai ter tripla, né, que ela é fechada, mas se eu tiver uma dupla ligação, ela vai ser insaturada, aí ela já não é mais um isômero espacial geométrico. É apenas para cadeias fechadas ou cíclicas que seja saturada, apenas ligações simples, conforme esse exemplo. Onde também, para esse primeiro carbono aqui, eu tenho um radical A, que é diferente de B, um radical para esse outro carbono, de D, que é diferente de E. Esse A, B, D, E, eu não coloquei C para não confundir com carbono, tá? Então, eu coloquei a letra D aqui. E pode ser qualquer elemento, tá? Normalmente hidrogênio, que forma os hidrocarbonetos, e os outros elementos mais usados, nitrogênio, oxigênio, que eu tenho como radical de uma cadeia. Então, isso é o que define quando eu tenho uma cadeia espacial geométrica, isomeria espacial geométrica. Além disso, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, olha, para esse primeiro carbono, ó, eu tenho uma cadeia aberta com dupla ligação. E o primeiro carbono, eu tenho
cloro, que é um radical desse carbono, e o hidrogênio, para que o carbono fique com 4 ligações. Então, ele tem 2 entre carbonos, mais uma com cloro e mais uma com hidrogênio, 4 ligações. No todo, o carbono sempre faz 4 ligações. O radical desse primeiro carbono é o cloro e o outro é o hidrogênio. Cloro é diferente de hidrogênio, né? São radicais diferentes. Então, aqui eu tenho uma isomeria espacial geométrica, esse composto aqui. O que não me impede é de eu ter, para carbonos diferentes, o mesmo radical. Então, aqui, ó, esse primeiro carbono eu tenho cloro e hidrogênio. No segundo carbono, eu também tenho cloro e hidrogênio. Aí não tem problema, ela continua sendo uma cadeia de isomeria espacial geométrica. O que eu não posso é ter o mesmo radical para o mesmo carbono, tá? O mesmo elemento no mesmo carbono. Um outro exemplo, ó, é quando eu tenho uma cadeia aberta, tem a dupla ligação, mas eu tenho que verificar se os radicais do carbono da dupla ligação, eles são diferentes. Então, aqui, ó, esse carbono, quando eu tenho a dupla ligação no primeiro carbono, perceba, cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, esse carbono, ele está fazendo 2 ligações com carbono, depois mais uma com esse hidrogênio, mais outra com esse outro hidrogênio. Percebam que o radical, o elemento, é o mesmo, hidrogênio. Então, ele não diferiu nos radicais. Então, eu tenho um carbono com o mesmo radical, hidrogênio. Aí, a cadeia não vai ser de isomeria geométrica, tá? Porque os radicais do mesmo carbono têm que ser diferentes. Tá bom? Um outro exemplo também é quando eu tenho uma cadeia fechada, só que ela é insaturada. Estão vendo a dupla ligação? Então, também não vai ser uma isomeria geométrica, porque para ser isomeria espacial geométrica é somente cadeias fechadas que são saturadas, apenas simples ligações. Essa daqui eu não vou nem analisar se o radical para cada carbono é igual ou diferente. Por quê? Porque eu tenho essa dupla ligação. E para a isomeria espacial, isso não pode ocorrer, tá bom? Isomeria espacial geométrica. Então, eu vi que tem uma cadeia aqui fechada e insaturada, com dupla ligação. Não é isomeria geométrica. Agora, desse mesmo conceito, que eu determino quando eu tenho uma cadeia de isômeros espaciais geométricos, existe o cis e o trans. Cis e trans são os radicais. Eu vou analisar agora o radical, que tem que ser diferente para cada carbono. Mas se for carbonos diferentes, eu posso ter radicais iguais. Então, eu vou definir para vocês o que é esse cis e trans. Então, para uma cadeia carbônica, ó, cis são radicais iguais do mesmo lado, estão do mesmo lado, nós chamamos de cis. Então, a gente pode decorar assim, ó, uma frase. Se estão do mesmo lado, é cis. Então, ó, cis estão do mesmo lado, a gente sabe que é uma cadeia de isomeria geométrica cis, do tipo cis. Então, aqui, ó, para cada carbono, eu tenho radicais diferentes. Esse primeiro carbono, cloro e hidrogênio. Para esse outro carbono, radicais diferentes, cloro e hidrogênio. Mas eu tenho o mesmo radical para dois carbonos da cadeia. Só que um está do lado do outro, ó. Esse cloro está do lado desse outro cloro. Mesmo elemento, mesmo radical. Então, eu chamo de cis, é uma cadeia cis, e aí eu posso dar o nome à cadeia, tá bom? Primeiro, vamos aprender a identificar o que é uma cadeia de isomeria geométrica, cis e trans, para depois a gente
aprender a nomear, tá? A dar nomenclatura. E trans é quando eu tenho os radicais iguais em lados opostos. Tá bom? Radicais iguais para carbonos diferentes, só que estão de lados opostos, na transversal. Então, olhem aqui. Este carbono é uma cadeia aberta, com dupla ligação. Primeiro carbono eu tenho radicais diferentes, cloro e hidrogênio. O segundo carbono também tem radicais diferentes, hidrogênio e cloro. Percebam que na transversal, ó, traçando uma linha aqui na transversal, eu tenho cloro para esse carbono e cloro, mesmo radical. E também aqui na transversal, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, quando isso ocorre, eu chamo de trans. É uma cadeia do tipo trans, com isomeria geométrica espacial. Ok? Então, se eu for classificar essa primeira cadeia aqui, ó, do exemplo, que eu sei já que ela é uma isomeria geométrica, eu tenho o mesmo radical um do lado do outro. Então, seria uma cadeia cis. Bom, a aula de hoje é isso. Até a próxima aula.